Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos manuscritos medievais mais misteriosos do mundo, o Codex Gigas. Talvez você já tenha ouvido falar dele como a Bíblia do Diabo. O nome já diz tudo, né? É um livro imenso e a lenda por trás dele é simplesmente fascinante. E a grande questão que paira sobre esse livro é essa aí. Será que um livro amaldiçoado, como dizem, poderia mesmo ser escrito em uma noite só? A lenda diz que sim, mas como? É isso que a gente vai tentar entender aqui, separando o que é mito do que é realidade. E para isso a gente tem que começar pela história que deu o pontapé inicial em tudo isso. Bom, tudo começa com a história de origem do livro, que é bem dramática. É uma história que envolve pecado, uma condenação terrível e, claro, uma promessa que parecia impossível de cumprir. Tenta imaginar a cena. Um monge, depois de quebrar seus votos, é condenado a ser emparedado vivo. Uma morte horrível, né? Pois é. E no desespero total para escapar disso, ele faz uma promessa absurda. Ele diz que vai criar o livro mais incrível de todos para glorificar o mosteiro. E o detalhe, tudo em uma única noite. Uma tarefa que, convenhamos, é totalmente sobre-humana. E é aí que a lenda fica sinistra de verdade. Chegando perto da meia-noite, ele percebe, não vai dar, não tem como terminar. O desespero bate forte, ele faz uma oração. Só que essa oração não é para Deus, é para o arcanjo banido, para Lúcifer. E o pacto foi selado. Em troca da alma do monge, o livro fica pronto. E como forma de, gratidão, o monge adiciona aquela famosa ilustração de página inteira do próprio diabo. É daí que vem o apelido, Bíblia do Diabo. Ok, vamos dar uma pausa na lenda por um instante e olhar para o livro de verdade, para o objeto físico. Porque, sério, o tamanho dele é uma coisa tão absurda que quase faz a gente acreditar na história sobrenatural. Olha só isso, são 92 centímetros de altura. Para ter uma ideia, é o maior manuscrito medieval que a gente conhece. É quase a altura de uma criança pequena. É impressionante. E o peso? 75 quilos. 75. Você precisa de pelo menos 2 pessoas para conseguir levantar o livro. É literalmente um peso monumental de história e de conhecimento. Para fazer as páginas dele, que são de velino, foram usadas as peles de mais ou menos 160 animais, entre jumentos e bezerros. A escala desse trabalho, só de material, já é uma coisa gigantesca, mesmo sem pensar em nenhuma ajuda do além. Tá, mas e aí? O que tem dentro desse livrão todo? Porque chamar ele só de Bíblia do Diabo, na verdade é meio redutor. Ele é muito, mas muito mais do que isso. Pensa assim, o Codex Gigas é tipo uma biblioteca inteira dentro de um livro só. Ele tem a Bíblia Vulgata Latina completinha, tem também obras históricas como Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, uma enciclopédia da época, a Etimologia, uma coleção de textos de medicina, a Crônica dos Boêmios, e aí a coisa fica interessante. Tem também instruções para exorcizar espíritos, feitiços, fórmulas mágicas e até um calendário com santos locais. Era basicamente um compilado de tudo que um monge do século XIII achava importante saber. E como se não bastasse, tem um mistério. Algumas páginas, dá para ver claramente, foram arrancadas do livro. E o que tinha nessas páginas? A regra de São Bento, que era tipo o manual de instruções fundamental para a vida no mosteiro. Quem arrancou, por quê, ninguém sabe. É mais uma camada de intriga nessa história toda. Claro que um tesouro desses não ia ficar parado no mesmo lugar para sempre, né? A jornada do Codex Gigas ao longo da história é uma saga por si só que já dura mais de 800 anos. A jornada dele é realmente impressionante. Ele foi criado lá no início do século XIII num mosteiro na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. Anos depois, em 1594, foi parar na coleção do imperador Rodolfo II, em Praga. Aí, em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, o exército sueco saqueou a cidade e levou o livro como espólio de guerra. Ele chegou a sobreviver a um incêndio em 1697, quando foi jogado de uma janela do castelo de Estocolmo para ser salvo, e dizem que até machucou uma pessoa lá embaixo. Hoje em dia, ele está seguro, guardado na Biblioteca Nacional da Suécia. E agora, a gente chega no ponto principal, a hora de colocar a lenda cara a cara com a realidade. O que os historiadores e os cientistas descobriram, o que as evidências mostram de verdade. Vamos direto ao ponto. A lenda fala de uma única noite de trabalho com ajuda demoníaca. A realidade, segundo os especialistas, um esforço humano que teria levado algo entre 20 e 30 anos. 20 a 30 anos. A ciência é bem clara aqui. É impossível ter sido feito em uma noite só. Mas aí vem um detalhe que é quase tão impressionante quanto a própria lenda. A análise da caligrafia mostra uma coisa incrível.
A escrita é super uniforme do começo ao fim. O tipo de tinta usado também é o mesmo em todo o livro. Isso tudo aponta, com muita força, para uma conclusão. Foi obra de uma única pessoa, um único escriba. E no final do livro tem uma pista, uma assinatura bem simples, que diz Hermanos Inclusos. Hermanos Inclusos. Tá, mas o que isso quer dizer? Pois é, aqui está o pulo do gato para resolver o mistério. A palavra inclusos. Por muito tempo, as pessoas interpretaram como emparedado vivo, o que, claro, se encaixava perfeitamente na lenda sombria. Só que a tradução correta, na verdade, é recluso, alguém que vive em clausura, isolado, ou seja, era Herman o Recluso, um monge que escolheu se afastar do mundo para se dedicar totalmente à sua obra. Então, no fim das contas, a verdade aparece. O livro não foi resultado de um pacto com o diabo. Ele é, na verdade, a obra da vida inteira de um monge. Um monumento à dedicação singular de uma pessoa que escolheu a solidão para criar essa obra-prima. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. A história real, a de uma vida inteira de dedicação, é incrível por si só. Mas, por que a gente parece preferir a história do Pacto Sombrio? O que faz a lenda ser tão mais atraente do que a história de uma vida de trabalho duro? Fica aí a reflexão.